Fala, Render People! Hoje o assunto é incrivelmente polêmico e satisfatório, porque você vai aprender coisas incríveis hoje, tá? A gente tá falando que será que é o fim dos tempos para renderização offline? As coisas estão caminhando cada vez mais pro real time, né? Há muito tempo, né? Mas cada vez mais a gente vê chegando pertinho da gente. E olha só, você que trabalha com renderização e que me acompanha aqui já deve me ouvir falar há anos sobre essas ferramentas de real time. A gente tem um treinamento completo de Unreal dentro do Off 3D Academy e o Unreal é uma dessas ferramentas poderosíssimas que permitem criar coisas incríveis em real time, tá? Desde que saiu o Unreal 5, depois veio as atualizações e agora que a gente tá nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo da 5.3, tem coisas muito importantes que eu gostaria que você aprendesse, tá? Para você ser um artista ainda melhor do que você já é. E para tanto, eu tenho o maior prazer, né, em convidar o Breno. Você que já é nosso aluno do Off 3D Academy, já o conhece, já é fã das aulas do Breno. E o Breno vem aqui hoje no canal para dar essa aula incrível para você. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então já deixa o seu like aqui, bora pra vinheta e voltamos com o Breno arrasando aqui na aula de Unreal. Fala pessoal, Render People, né? Como é que vocês estão? Ó, gente, eu sou o Breno Barros, né? Sou um dos professores aqui da Academy. Hoje eu tô aqui para apresentar para você as atualizações do Unreal 5.3. Eu sei que a 5.3 já lançou um tempinho atrás aí, mas o que a gente fez para valer a pena você tá aqui assistindo isso tudo? A gente filtrou as principais, assim, que a gente considera as principais atualizações da 5.3 para o nicho de arquitetura. Para nós, arquivistas, artistas, né? Para melhorarmos a nossa representação do Unreal para nossos fins, né? Nossos clientes, nossos estúdios e agregar isso tudo, né? Então, assim, fica aí. O vídeo é bom, o vídeo é maravilhoso, tem coisa maravilhosa. O final do vídeo, então, nem se fala. É insano, né? E antes de começar, só peço para você aí ver no link da descrição o curso que a gente oferece de Unreal Engine, que inclusive essa cena e as demais cenas que a gente vai apresentar são todas desenvolvidas nesse curso. Bom, sem mais propaganda, né? Vamos direto ao ponto. As atualizações do Unreal 5.3 voltado para arquitetura. Só um spoilerzinho dessa maravilhosa cena que temos aqui, mas vamos lá. Vamos começar essa jornada incrível de atualização que você vai pirar. Vai ser insano. Vamos embora para cima. E utilizando essa mesma cena, eu queria te mostrar uma coisa muito boa que foi acrescentado na 5.3, né? Lógico, toda atualização a gente tem várias coisas novas, né? Principalmente na parte do lumen ali do tempo real, mais velocidade, ele fica mais fiel à nossa cena, né? Mas aqui nesse ponto eu quero te falar que os reflexos melhoraram muito, né? No quesito translucência, que são os vidros, e também nesses reflexos tipo espelho, né? Nessa cena, então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui duas esferas, uma de frente para outra, uma de lado para outra, depende do que a gente está olhando. Mas nesse caso aqui, o mais interessante é quando a gente fica de frente para ela, porque o que está atrás de nós, né? Aqui, ó, nessa daqui, ela não é refletida. Isso acontecia na 5.2. Já na 5.3, isso é possível. E como é que eu faço isso, né? Aqui no nosso Outliner, vou colocar ele aqui só para você ver o que eu estou selecionando. O Post Process Volume, tá? Vou tirar daqui para a gente não ter essa poluição visual. Show de bola. E aqui, uma vez selecionado, vou pesquisar por Lumen. Temos vários parâmetros de lumen, né? Não vamos entrar nesse ponto, vamos entrar apenas no reflexo. E aqui eu vou ativar todos esses parâmetros. Então, rapidamente, eu vou te falar bem por cima o que é cada um. Qualidade, 0, a qualidade do reflexo é ruim. 10, a partir dali do 8, 10, a gente não consegue ter mais qualidade. Então, eu cravo ali no 10, show de bola. O tipo de reflexo, aqui está por padrão no meu projeto. Mas temos as opções de escolher Surface Cache, que nos dá mais performance, mas você vê que o reflexo não fica tão legal. E o Hit Lighting, que nos dá mais fidelidade ali na parte do reflexo. Tem um custo de performance, mas para nós aqui a gente precisa da qualidade máxima para representar o melhor da arquitetura do espaço. Por fim, esses dois últimos parâmetros aqui são os mais importantes. Melhora na translucência. Eu vou ativar. Você vê que nada mudou, porque isso não é translúcido, é um reflexo.
E é aqui que muda o jogo, né? A quantidade de rebatimento desse reflexo. Então aqui ele está para uma vez. Então vai bater o reflexo, acabou. Quando eu coloco 2 vezes, 2 e dou um Enter, ele já reflete a esfera que está atrás de nós. Então ele já está o reflexo do reflexo. Se você for subindo esse parâmetro, a gente não consegue ver porque está longe. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar mais próximo aqui, ó, dessa esfera para a gente perceber isso. Ó. Percebe que o reflexo do reflexo não está refletindo. Então aqui nesse momento eu coloco 3, 4, 5 e isso se repete até o número 8. Então agora no Unreal a gente consegue refletir 8 vezes aquele reflexo. Então, gente, para uma cena, estamos em movimento, 8 reflexos ao mesmo tempo, em tempo real, isso é incrível. Então a 5.3 agregou demais nesse quesito de reflexo. Então por isso que eu trouxe aqui para a gente mostrar e ver a importância disso a partir, né, dessa atualização nova que temos aqui para Arquivis. Outro recurso muito legal que o Unreal trouxe foi a leitura de extensões de volume, né? Esses volumes criados em outros programas. Uma dessas extensões, as mais utilizadas, assim, que o Unreal precisava de um plugin para ler e agora é nativo. Só arrastar para o projeto, configurar pouca coisa e ele já está aqui. É a extensão .vdb, né? É algo mais técnico? Sim. Mas eu quero só te mostrar que esse volume, olha isso aqui, gente, que legal. E o mais interessante é que, ó, ele movimenta em tempo real. Isso é maravilhoso, tá? E além disso, ele existe uma absorção, né? Ele absorve o sol. Então, assim, ele é feito e calculado. Isso aqui está sendo representado como uma nuvem, né? Nesse caso aqui. O que eu fiz? Coloquei uma câmera e vou habilitar todas as minhas outras nuvens. Olha essa cena. E o mais legal disso tudo é que ela é em tempo real. Então, basicamente, quando eu movimento o nosso Sol, ó, fazendo um pôr do Sol, movimentando ele para o lado, olha isso aqui. Então, ela reage ao Sol. Ela tem cast shadow, né, que são o cálculo da sombra. Ela foi feita, então ela é um volume mesmo 3D. E o mais interessante disso tudo, se eu movimentar aqui, ó, um grupo, eu consigo movimentar tudo isso para cima. De repente, essa daqui, eu vou tirar metade, vou ocultar metade da minha cena, não queria que tivesse tantas, ou queria que colocasse menos ainda, sabe assim? Então, gente, isso aqui é muito legal, muito poderoso e, além de tudo, fica bonito, né? Fica bem legal representar um volume numa cena, na arquitetura, ou aqui, de repente, põe um jato, um avião. Gente, isso aqui é incrível. Tá? Então, o Unreal está oferecendo essa extensão, essa leitura nova desses volumes. E, além disso tudo, mais uma vez, eu vou movimentar aqui, porque é a coisa mais linda do mundo, ver esse sol bater nessas nuvens em tempo real. Incrível, né? Gente, um dos recursos que voltou, nossa, graças a Deus, finalmente, né? Ele já existia, né, nas versões anteriores do Unreal. Ele saiu na 5.0 e voltou na 5.3 com a mesma função antiga. Ele sempre existiu, o Displacement. O Displacement, antigamente, era feito pela textura. Na 5.0 foi feito pela malha. E isso pesava muito o projeto. E agora na 5.3 voltou pela textura. Tá, mas o que você está falando? Estou viajando aqui. O Displacement, basicamente, ele pega a textura e tem uma distorção. Ele mostra pra gente, pra frente ou pra trás, volumes da textura. Essa textura precisa ter esse mapa, né? E quais são essas duas texturas nessa cena incrível desenvolvida pelo nosso time daqui da Academy, né? O piso e a parede. Quando eu giro aqui para a parede, ó, percebe que existem alguns parâmetros de volume nela. Eu vou abrir nela aqui, ó. Ela está com displacement em 0. Então, nativamente essa textura já é muito boa, né, pela Quixel. A gente consegue ver que ela tenta dar pra gente essas sombras. Mas quando eu começo a aumentar esses parâmetros do displacement, ó, percebe que essa, vou chegar um pouquinho mais perto. Essa textura começa a vir para frente, ó. Ela tá vindo na minha direção, né, na nossa direção. Olha aqui o tanto que ela tá vindo. Eu vou chegar a um ponto que ela vai chegar no limite, ó. Chegou no limite. Quando eu volto, percebe nesse ponto aqui, ó. Na nossa direita aqui, ó, nesse encontro entre as pedrinhas, ele vai afundar. Quando eu volto, ó, olha ele afundando. Olha isso. Parou.
1.8. Vamos deixar nesse ponto. E vou atualizar um pouquinho o sol. Olha esse volume que foi criado. Então, olha aqui. 2.5. Totalmente liso. 1.8. Olha aí o tanto que muda. Incrível, né? Então, só a textura, ela está gerando essa, entre aspas, ilusão. Por que não é tanto uma ilusão? Porque a luz tem influência sobre esse displacement. Então, é realmente algo acontecendo na tela. Ficou incrível, tá? Eu vou mudar aqui para o piso, onde que temos mais uma câmera mais próxima. Esse aqui, ó. Olha que legal. Então, aqui temos a pedra, que também está aplicado o displacement. O que eu vou fazer? Eu só vou pegar a nossa vegetação e vou ocultar ela, para a gente ver o piso. Vou selecionar o piso, vou abrir o displacement e vou zerar ele aqui, igual fizemos na parede. Ó. Vou atualizar o sol. Percebe que é uma textura, já está bonita. Né? Uma textura que já tem a sua beleza. Mas olha quando eu vou subindo ele. Ó. Olha essa pedra aqui saindo do local. Ó. Incrível, né? Lindo. Eu vou chegar no limite dela. E aí a terrinha sobe. Agora nesse ponto, ó, nesse aqui e nessa da parte daqui, presta atenção. Eu vou voltar. Percebe que ele vai descer, ó. Olha ele descendo, ó. Quando a pedra começar a descer junto, eu paro. Parou. 1.85. Vou atualizar o sol. Olha isso aqui. Olha o volume dessa pedra. Parece que você bobear, você trupica aqui e cai. Antigamente a gente não tinha isso. A gente não tinha essa sensação. Agora temos. Então quando eu volto aqui com a vegetação, olha que coisa linda. Às vezes pode dar uma travadinha para você, mas não se preocupe. Volta rapidinho, tá? Olha isso aqui. Olha essa matinha. A gente pode até voltar um pouco mais. 1.85 para 1.7. E vou atualizar o sol. Nossa vegetação fica mais inclusa aqui no piso. E olha que lindo essa textura, gente. Feita em segundos, sem malha pesada. O projeto está levinho. Vou voltar aqui na nossa câmera original. O projeto está levinho, tá a coisa mais linda do mundo. Então o displacement, gente, ajudou. Finalmente voltou desse jeito prático, desse jeito rápido, que deixa a nossa cena ainda mais incrível, para deixar mais lindo o nosso projeto, para a gente ser mais livre dentro do Unreal. Isso tá incrível. Vou te apresentar agora um recurso novo que foi adicionado nos Landscape. Landscape, para quem não sabe, basicamente é um quadradão aqui que a gente está vendo, que a gente consegue esculpir dentro do Unreal e gerar montanhas, um terreno legal, com colinas, né? É muito fácil de fazer isso. Então, eu adicionei esse Landscape aqui. Eu vou vir em Select Mode para Landscape. E o que eu vou fazer? Tá vendo que tem um pincel? Ele só é aplicado por conta que é um landscape. Eu venho aqui, olha aqui, ó. Consigo esculpir de forma bem rápida. Ó. Olha que legal. Faço umas colinas aqui, de repente uma montanha aqui mais alta, né? Show. Feito isso, não precisa apertar OK, não precisa fazer nada. Eu volto em Selection. Então, beleza. Tô até animado aqui. O landscape agora pode ser transformado em Nanite. E depois disso, a gente vai aplicar o displacement. Então, vai ficar incrível isso. Olha isso aqui. Vou selecionar o landscape. Vou descer aqui nos parâmetros do detalhe dele e achar Nanite. Vou habilitar o Nanite. Nada aconteceu. A gente precisa dar um Beauty Data. Eu clico aqui. Como é um terreno relativamente pequeno para o Unreal, ele vai ser calculado bem rápido. Às vezes demora um pouquinho, às vezes nem tanto. Mas já está acabando aqui. Ó. Pronto. Está transformado em Nanite. Vou movimentar um pouquinho o sol para tirar essas manchas. Show de bola. Como é que eu sei que está transformado? Eu vou vir em Lit e vou pôr em Nanite Visualizations triângulos. Então, olha aqui, os triângulos acontecendo em tempo real. Então, o famoso proxy do Unreal, né? Olha que legal. Então, está transformado em Nanite. Vou voltar aqui em Lit. Beleza, o próximo passo, eu preciso aplicar a textura nesse terreno, né? Então, se a gente subir aqui um pouquinho, ó, temos o Landscape Material. Eu vou vir com a minha textura e vou aplicar ele aqui. Também nada aconteceu. Por quê? Eu preciso dar um Rebuild Data. Nesse momento, ele vai ser aplicado ao nosso terreno. Então, vou dar aquela atualizadinha do sol. Show de bola. Já é uma textura diferente, né? A Quixel oferece uma textura bem bonita. Ó. A gente consegue ter a sensação que temos essa sombra, né? Então, aqui para quesito de otimização, essa textura já está linda. Então, agora eu vou aplicar o Displacement. Aí você vai ver que o negócio vai começar a ficar sério. Eu vou abrir aqui a textura
Ó, da mesma textura, tudo que a gente tem aqui, só que ela tem o parâmetro do displacement. Então o que eu vou fazer? Eu vou subindo isso devagarzinho para você ver e depois a gente vai descendo para você ver também. Olha isso aqui, ó. Subindo o parâmetro do displacement. Olha essas pedras já tendo volume. Eu subi mais um pouquinho para a câmera. Olha isso aqui. Ó, vou subindo até chegar no limite, ó. Chegou no limite, a terra começa a encostar na pedra. Agora eu vou voltar. Olha isso. Vou atualizar o sol. Gente, olha esse... Eu fico maluco. Vou pôr 1.7. 1.5, vai. Olha isso aqui, vou atualizar o sol. Olha que legal. Vou fechar a textura. O nosso terreno. Incrível. Para mim tá insano. O displacement, ele aplica em Nanite. E o landscape tá em Nanite. Olha isso aqui. Vou pôr um sol aqui, um pouquinho mais pôr do sol. Olha isso. Eu fico assim, eu ficaria aqui, sei lá, 1 hora rodando, paquerando essa textura. Olha, fazer take de cinema, usar isso aqui para os nossos terrenos de arquitetura. E olha que legal essa textura, ela tem as poças de água, ela brilha. E aí faz muito mais sentido ter o displacement no landscape e você consegue ver esse volume. Olha isso aqui. Gente, sinceramente, tá incrível, tá insano. A 5.3, até arrepia, que tô arrepiando. É muito legal ver isso em tempo real. E o mais louco é que nem acabou ainda. Tem muito mais coisa legal. Então fica até o final para você ver o pulo do gato do Unreal 5.3 que chegou aqui. Mas isso aqui que eu já te apresentei já tá incrível, né? Então vamos continuar para você ver mais das novidades aqui do Unreal 5.3. Esse novo recurso, ele é mais específico, né? Para, de repente, takes de carro, por exemplo, aqui que eu vou te mostrando, ou algo mais cinematográfico, até mesmo de arquitetura. Dá para aplicar, mas ele é mais específico, que é o trilho nas câmeras, né? Aqui é uma cena também desenvolvida aqui pelo nosso time da Academy, no nosso curso. E como é que eu vou fazer para adicionar essa câmera? Para você entender melhor do que eu estou falando. Se a gente vier aqui em Edit, Plugins, é aqui que a gente ativa os plugins do Unreal, né? E eu procurar aqui por Camera Rig, Cine Camera Rigs. Ela ainda está em beta, mas é um recurso interessante para eu te mostrar. Basta ativar, ele vai pedir para dar um restart no Unreal. Eu já dei um reboot, né? Já voltei aqui para o Unreal. Então ele está ativado, nossa câmera Rigs, né? Como é que eu faço para adicionar? Eu vou vir em adicionar, Cinematic, Cine Camera Rig Rail, tá? Eu venho e arrasto aqui para nossa cena. Olha que legal. Basicamente é um suporte para um trilho. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Quando eu seleciono ela, eu vou rotacionar ela aqui um pouquinho. Eu vou apertar G. Eu consigo ver o número 1 e o número 2. Então, quando eu clico aqui bem em cima do 2 e com um Alt pressionado, ó, eu consigo duplicar ela. Olha que legal. Então, ela começa a dar uma cor para mim além disso. O que significa essa cor? Estou duplicando e aumentando aqui o trilho, né? A cor significa o seguinte. Quanto mais distante o ponto 5 do ponto 6, ó, a cor fica vermelha. Então, a cor azul clarinho para o vermelho acentuado quer dizer a velocidade que essa câmera vai percorrer do trilho 5 ao 6. Então, por isso que é interessante a gente deixar esses valores um pouquinho mais próximos, ó, para esse quesito, para essa cena em especial. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu já adicionei. É simples assim. Só que eu vou deletar. Vou selecionar tudo aqui e deletar. Por quê? Eu já fiz um aqui para nós. Inclusive, lá no finalzinho ele faz uma curvinha, tá? Como é que, então, a gente consegue utilizar esse recurso, né? Eu vou entrar num sequencer. Sequencer é quando a gente cria, aqui no Unreal, sequências de atos que a gente quer que aconteça no programa. Então, o sequencer está aqui, ó. Eu vou cravar ele aqui nessa faixa laranja para a gente conseguir visualizar isso. Percebe que temos a nossa câmera, temos o carro animado, e temos também o nosso Cine Camera Rig Rail. Então percebe que ele tem alguns parâmetros cravados aqui. O que está acontecendo? A nossa câmera está acompanhando o trilho. Olha que legal o trilho rodando aqui. Está vendo esse ponto preto aqui? Ó? É o trilho. Então é como se fosse uma pessoa. Você já viu aquelas pessoas em cima da câmera de cinema que tem um trilho gigante e ela só fica focada no ator enquanto a câmera e ele movimenta tudo? Gente, é isso. Dentro do Unreal, ó. Então está tudo acompanhando o nosso carro. Quando eu entro na nossa câmera,
Olha que bonita essa cena. Eu vou apertar G pra gente visualizar. E aperto Play. Eu só vou tirar o sequencer daqui pra gente ter uma mais área de trabalho pra você ver o quão incrível tá isso. E vou dar Play na cena. Olha que bonito. Então, percebe que a câmera está vinculada ao trilho. Não necessariamente em cima dele, ela está vinculada ao trilho. Percebe que ainda por cima a gente consegue ver ele? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o nosso trilho e vou vir aqui no Preview Mesh Scale e vou zerar esse valor. Pronto. Agora eu vou voltar para a nossa cena e vou dar play de novo. Então, é um recurso bem legal de estar te mostrando que você consegue fazer esses tipos de take assim, ó. Você consegue ter um controle melhor. E além disso tudo, deixa eu voltar aqui, vou sair do nosso sequencer, pronto. Eu vou voltar a ver a nossa escala aqui da câmera. Tá percebendo que do 1 ao 2, ao 3, ao 4, conforme eu te expliquei no início, a gente consegue ver isso. Eu vou clicar nela, a gente até tem um preview da câmera. E olha que legal, esse Absolute Position, a gente consegue pôr do 1 para o 2, para o 3, para o 4. O que eu estou fazendo aqui é que está acompanhando, a minha câmera está acompanhando nossa visualização. Então, a gente precisaria tirar isso rapidinho para a gente conseguir ver esse parâmetro acontecendo em tempo real. Ó. Então, vamos voltar aqui para o 0, para o 1, né? Olha aqui o trilho, ó. 2, 3, 4. Tá vendo? Que legal. Então, a gente consegue ter um controle muito... Ó, 5.08. Olha lá, ela está no 5.08. 5.76. Então, isso aqui, na verdade, é uma precisão para a gente conseguir ter um controle absoluto da câmera. É um recurso bem legal, que eu acho bem legal estar te mostrando aqui, e a gente viu quão poderoso é isso aplicado num take cinematográfico, por exemplo, desse carro aqui, que ficou incrível, né? Nossa, você está aqui. Você chegou até o final. É isso aqui que eu quero te mostrar. Isso aqui é muito legal, gente. Se você está aqui, você está afim, né? Você está afim de aprender, o Unreal te chamou atenção ou você já trabalha com ele. Ele é incrível, né? É um programa assim, só de ser de tempo real, gente, para mim é show de bola. Bom, o que eu tenho aqui? Tá tudo maluco, né? As paredes tá tudo pequenininha. O que é isso aqui? Isso aqui, gente, é uma planta humanizada. O que é uma planta humanizada? Quando você fala planta humanizada, a gente tem que ver ela assim, ó, de cima para baixo. Planta humanizada é quando a pessoa que for, por exemplo, comprar esse apartamento, ela quer ver a disposição dos móveis, ela quer ver como é que é a casa dela por completo nessa visão de cima para baixo. Então temos a entrada, como é que funciona a copa, que é a bancada da cozinha, sala, quarto, a suíte, o banheiro social, a cozinha em si e essa parte aqui da lavanderia. Isso aqui seria um apartamento, no caso, né? Então, assim não é legal de apresentar. A gente precisa fazer com que essa câmera, que é o recurso novo aí da 5.3, seja uma câmera 2D ortogonal, ortográfica também conhecida, né? Então foi adicionado. Lógico, a gente tem desenvolvedores que fazem plugins de câmeras, mas são pagos. Aqui é nativo do Unreal, adicionado para nós, artistas 3D, para fazermos esse tipo de representação. Como é que eu faço, então, essa câmera abençoada? Eu vou adicionar ela aqui. Só que ela não está aqui, literalmente. A gente precisa digitar câmera Actor. É a primeira, porque tem milhões outras aqui, né? Mas essa primeirinha aqui, ó. Eu venho aqui, jogo e arrasto e solto ela aqui para a cena. Vou apertar G. Opa, G. Pronto. E vou subir ela aqui, ó. Como é que eu faço tudo isso? Vou clicar com o botão direito, pivô câmera. Agora eu estou vendo essa câmera que eu acabei de adicionar. Só que ela está em perspectiva ainda. Então eu venho aqui, ó, Project Mode para ortográfica. Pronto. Eu não estou vendo nada porque ela já cortou, a planta está lá para baixo. Como é que eu movimento ela aqui? Ela não movimenta mais por aqui. Ela movimenta na localização, na rotação e também na altura dela. Aqui é a altura dela, não é no Z. Inclusive você pode até zerar aqui, mas eu não vou mexer em nada. Vou fazer isso agora com você. Na rotação, então eu quero ver ela de cima para baixo. Então no Y eu vou pôr menos 90. Ó, já estou vendo de cima para baixo. Percebe que toda vez que eu movimento aqui, ó, tá vendo que ela está gerando um ruído e aqui uma barrinha? Porque a gente está de Path Tracing, que é o modo aqui do Unreal, que é o cálculo do Global Illumination. Ele faz o cálculo do GI perfeito. A gente vem em Lit,
não fica tão bom, né? Então, um recurso mais voltado para Path Tracing, tá bom? Beleza, temos aqui a câmera. Como é que eu vou fazer? Eu vou subir ela aqui, ó. Vou aumentar ela. Só que ainda assim, a proporção não é essa que eu queria que fosse quadradinha, porque a nossa planta já é quase um quadrado, né? Então, Aspect Ratio eu ponho 1. Pronto. Agora eu desço aqui novamente, enquadro ela melhor, mexo no X, mexo no Y. Ó, já tá ficando mais interessante, ó. Beleza. Só que nossa entrada tá aqui na direita e eu gostaria que ela viesse de baixo para cima. Se eu vier aqui no Z e põe 90, opa, ela ficou para cima, menos 90. Pronto, a entrada está de baixo. Então o cliente agora consegue ver esse acesso, consegue mexer em tudo. Inclusive, eu queria, sei lá, mexer essa plantinha aqui, ó. Gostaria que ela ficasse um pouquinho mais para cá. Essas duas plantinhas aqui também estão muito próximas uma da outra. Eu vou colocá-las aqui, ó. Essa poltrona, vou pôr ela alinhada ao meu projeto. Então vou voltar ela aqui, ó. Muito legal, né? Mais ou menos aqui. Pronto. Gente, basicamente é isso. Mas tem uma coisa legal que eu tenho que te mostrar aqui na nossa câmera, que além desses ortográfico, aqui a questão da altura, temos também o clipe. Então, um corte, né? Esse primeiro é da câmera para baixo. Então, quando eu começo a aumentar esse valor, ó, ele vai chegar a um ponto que ele vai cortar aqui, ó. Cortou a nossa planta, ó. Então, se as nossas paredes não tivessem baixinhas, a gente conseguiria cortar elas e deixar o corte. Como ela está pronta, eu vou zerar esse parâmetro. Já o de baixo é o contrário. É lá de baixo vindo para a nossa câmera. Então a gente consegue cortar. Então a gente tem que diminuir, óbvio. A gente tem que cortar de trás para frente. Ó. Vai chegar um ponto que vai começar a cortar de trás para frente. Ó. Ó, cortou. Vai cortando. Ó. Ó. Então a gente consegue ter o clipping de cima e o clipping de baixo. Traduzindo, controle total de fazer uma planta humanizada aqui no Unreal. E além disso, também temos uma câmera assim, nesse estilo. Só que para esse ponto, né, ela foi desenvolvida para ser assim. Beleza. Mas também podemos fazer esse modo de dois lados, né? Esquerda e direita, aqui, como se tivesse dois pontos de fuga, né? Um para a esquerda e um para a direita. Então vira esse tipo de visualização que chama a Project Mode de ortográfico, ortogonal, né? Funciona do mesmo jeito. Então olha que legal, nativamente do Unreal ficou um espetáculo. Pronto, agora é só tirar render e você tem uma planta humanizada nativa já aqui diretamente do Unreal. Isso é incrível e valeu o tempo, né? Confessa aí. Valeu ter esperado para você ver esse recurso. Bom, temos outras coisas que eu vou te mostrar agora, mas o que eu te mostrei até agora foi voltado para arquitetura. Mas olha que legal também as novidades que o Unreal trouxe na 5.3. Fora isso, tudo que a gente viu nesse vídeo maravilhoso para te orientar nessa atualização mais voltado para arquivis, temos também a possibilidade de fazer movimentos, esqueleto de um personagem, né? De criar pontos, de criar articulação, de pintar áreas que você deseja não ter esse movimento ou ter só esse movimento. É muito legal para fazer curta, para fazer animação. É um recurso já que vem adicionando e agregando ao Unreal. Fora isso, também temos a parte de tecido, né? É uma parte que dá para construir essa física do tecido, que também poderia ser muito bem aplicada na Arquivis, né? Mas é um ponto para te mostrar aqui rápido, para você ver esse vídeo oficial do Unreal, que você consegue criar esse tipo de tecido, ele tem interação, você consegue colocar ele no Sequencer, que a gente viu também essa função do Sequencer, que é muito poderosa, né? Aqui para o Unreal. E mais um ponto, isso é mais voltado para aqueles estúdios de cinema, por exemplo, e você consegue mesclar a vida real com o fundo de LED. Então tá tirando essa possibilidade do chroma key, né? Porque o chroma key, dependendo do cabelo da pessoa, no meu caso, careca ia ser simples, mas estou falando de pessoa que tem cabelo. A gente consegue ver o fundo verde com a pele, com o cabelo. Então ficava muito difícil de driblar isso. Agora não. Agora que tem um fundo de LED, você coloca a cena do Unreal, a pessoa na vida real, gente, fica a inserção insana. Parece que você está lá mesmo. Isso utilizado em filmes.
E fora isso, as câmeras, né, profissionais, elas conseguem criar pontos de perspectiva baseado naquela câmera. Até 2 pontos de perspectiva no vídeo que você está vendo, né? O lado vermelho é a pessoa da direita filmando a moça. E do lado esquerdo é o rapaz filmando o rapaz de azul. E aí cada um tem o seu ponto de perspectiva. Isso é dividido em tempo real. Gente, isso é muito forte, né? Então, olha que legal. Então, o Unreal, em todas as atualizações, ele vem trazendo muita coisa interessante. Tudo que a gente viu, também suporte para iPad, né? Suporte mais aí para o iOS, que está chegando também com força para o Unreal. Então, assim, a gente tem atualizações, a gente tem muita coisa nova, só que esse vídeo em especial ele foi mais filtrado para arquivis, para arquitetura, para a gente não se perder, porque a gente tem vários nichos dentro do Unreal, né? Então, escolhemos esse, te apresentei, foi muito, muito legal. Mais uma vez, eu peço aí para você acompanhar, né, semanalmente, se inscrevendo no canal, enfim, para ter esse conteúdo. E eu faço mais uma vez o convite de você ver aí no link na descrição o nosso curso de Unreal, que é disponibilizado aqui pelo time da Academy, que está insano, que está incrível. Vai lá dar uma olhadinha, vai dar um próximo passo na vida de arquivista, tá? Eu fico por aqui, eu agradeço a sua paciência em ver essas atualizações comigo. Até a próxima e ó, dá-lhe render. Ah, galera, agora deu uma coceira, né? Uma vontade de abrir o Unreal, já começar a criar um monte de coisa irada. Eu, pelo menos, sou assim. E eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu para começar a colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo com o nosso querido Breno. É o seguinte, gente, é muito, mas muito importante que você esteja atento. Atento ao quê? Às novidades, às atualizações. Tá? Para você estar no páreo, você precisa estar atualizado. E a melhor maneira de estar atualizado 100% é estar inscrito aqui nesse canal, porque a gente está sempre trazendo todas as novidades em primeira mão e você vai ser um artista atualizado, um artista melhor, um artista na frente do que muita gente que não se atualiza, tá? E olha só, se você por acaso quer realmente aprender a fazer imagens, animações completas, tudo isso em real time, sem ter que esperar nada pelo render, então considere acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você conhecer a nossa página do Office 3D Academy, a nossa escola de renderização para arquitetura, tá? A gente já tem mais de 7 mil alunos em 92 países, isso mesmo, tá? A gente traz o melhor conteúdo em aulas super fáceis e dinâmicas para que você tenha um aprendizado leve, porém em altíssimo nível e altíssima qualidade com profissionalismo, tá? O nosso treinamento completo de Unreal vai estar nesse link aí, então dá uma olhadinha se você quer fazer parte dos artistas que realmente já estão dominando essa ferramenta incrível. Bora pro próximo vídeo, até breve!